Parece distante, como você havia mencionado, mas bate na nossa porta, está voando o tempo, né? Uma vez que esses assuntos, que são mais sensíveis, eles vão permear com toda certeza a corrida eleitoral. E sabemos, né, Theo? São assuntos sensíveis e que acabam cada vez mais polarizando a discussão, tanto para um lado quanto para o outro. O que você tem a respeito dessa apuração? Mais informações? Ô Renan, a eleição, o primeiro turno, vai acontecer somente no dia 4 de outubro, mas aqui na CNN a gente já deu o pontapé inicial para essa cobertura. A gente tem inclusive uma página especial dentro do site da CNN, em que a gente vai, a partir de agora, abastecer com todas as informações relacionadas à disputa eleitoral desse ano. Conversando então com o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco, ele elenca os principais desafios nesse ano para o Ministério Público Eleitoral. Além de ser Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet é também o Procurador-Geral Eleitoral. Ele representa o Ministério Público perante o Tribunal Superior Eleitoral, assim como há, por exemplo, nos estados brasileiros, os tribunais regionais eleitorais com a atuação do Ministério Público Eleitoral também. Isso de maneira regionalizada. No Tribunal Superior Eleitoral, quem atua representando o Ministério Público Federal, e aí o Ministério Público Eleitoral, é o Procurador-Geral Paulo Gonet. Ele também é representado ao longo do ano pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que é o Alexandre Espinosa. Principais desafios desse ano nas eleições, de acordo com o Procurador-Geral Paulo Gonet. Primeiro de tudo, combate ao crime organizado, a criminalidade que vai entrando cada vez mais na máquina pública, participando das eleições e ampliando os braços do crime organizado, muitas facções criminosas entrando, por exemplo, na administração pública por meio também das eleições, financiando campanhas de políticos. Esse é um dos principais pontos, que foi criado um grupo de trabalho, inclusive, para dar um apoio maior, que vai ter participação de procuradores e promotores eleitorais, aos braços do Ministério Público em todo o Brasil. Esse é o principal objetivo. Foram criados grupos de trabalho, então, justamente com esse objetivo, para dar esse suporte. Outro ponto, sempre, desde 2018, cada vez mais as notícias falsas, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos instrumentos à disposição dos criminosos, muitos desses instrumentos potencializados pela inteligência artificial. No ano passado, nas eleições passadas, em 2024, já havia uma série de regulamentações do Tribunal Superior Eleitoral com esse objetivo. Paulo Gonet diz que esse é um dos principais receios também com relação às eleições desse ano. O combate, o enfrentamento será uma das prioridades às notícias falsas por meio principalmente da inteligência artificial, cada vez mais difícil de discernir o que é verdade e o que não é. Isso pode levar o eleitor a fazer uma escolha errada nas eleições. Outro ponto crucial nesse ano, e um dos principais desafios, é a violência política, e principalmente a violência política de gênero. E também foram criados grupos de trabalho dentro do Ministério Público Eleitoral para justamente combater e evitar que isso se amplifique, aumente esse número de casos ainda nesse ano. A gente tem visto ao longo dos últimos anos um aumento da violência política de gênero também, e essa é uma preocupação do Ministério Público Eleitoral para as eleições desse ano. Há uma série de políticas que vêm sendo elaboradas, o Ministério Público com outros órgãos da Justiça também tem atuado para isso. Há uma rede grande de apoio para combater esse tipo de violência política, mas esses são os principais pontos que são elencados pelo Procurador-Geral, o Renan, com relação às eleições desse ano. Combate ao crime organizado e a entrada das facções criminosas nas eleições, nas urnas, nesse ano, o combate à violência de gênero e à violência política, e o combate, o enfrentamento às notícias falsas que podem definir uma eleição, e é por isso que o Ministério Público Eleitoral está de olho em tudo isso.